A cidade em destaque no NGT Cidades de hoje é Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Eu converso com um pré-candidato à Prefeitura de Osasco pelo PPS, Cláudio Pitteri. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Olá, Viviane, para nós também é sempre um prazer ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a nossa cidade, as nossas ideias, os nossos projetos, o que a gente pretende fazer lá na cidade. Sem dúvida, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Cláudio Pitteri, queria começar conversando sobre crianças, sobre educação. Você esteve à frente da vice-presidência da Fundação Casa por quase 8 anos, né? E recentemente, na cidade de São Paulo, a gente teve um caso aí que chocou aí todos os paulistanos e todo o estado, né? Que foi a morte de um menino de 10 anos em troca de tiros aí com a polícia, né? O menino já tinha passagem por furtos, assaltos, mas nunca foi internado na Fundação Casa porque ele tem menos de 12 anos. Esse caso realmente levantou a questão, né? O que fazer com um menor abandonado abaixo de 12 anos que já começa a andar aí pelo mundo do crime, Cláudio? Olha, Viviane, é muito importante a sua pergunta, porque nesses 7 anos e meio quase que eu passei pela Fundação Casa, eu aprendi muitas coisas e adquiri algumas convicções. A principal convicção é de que a gente só vai viver num país melhor, num país com uma sociedade mais justa, uma sociedade menos embrutecida, se a gente der uma educação de boa qualidade para os nossos jovens e para as nossas crianças. E a segunda coisa que eu aprendi é as políticas de prevenção, né, atividade esportiva, atividade cultural, atividade profissional, são políticas municipais. Quem implementa essas políticas são as prefeituras. Então, esta experiência na Fundação me foi muito valorosa no sentido de buscar implementar na cidade de Osasco, a partir do próximo mandato, exatamente essas políticas de prevenção que nós não temos. E a falta dessas políticas naquilo que a gente viu a semana passada, né? Nesses dias. Aquela criança, não é nem adolescente ainda, trocando tiros com a polícia ou participando de um furto a um veículo. É muito precoce isso e a gente precisa estar atento com políticas sérias de prevenção. E, Cláudio Pitteri, você à frente, né, sua experiência aí à frente da Fundação Casa por todo esse período, te leva a colocar no seu plano de governo para a Prefeitura de Osasco algum tema específico para o menor abandonado da cidade? Me leva a colocar no meu plano de governo para a cidade de Osasco a criação da Secretaria da Criança e do Adolescente. E eu explico por quê. Existem muitos programas esparsos, não é? Então, se você for na Secretaria da Educação, tem lá programas para criança, programa para adolescente. Se for na Secretaria da Saúde, você encontra esses programas. Se for na Secretaria de Esporte, você encontra, na Secretaria da Cultura, na Secretaria do Trabalho. Todas têm programas para criança, para o jovem, atividade profissional. Só que esses programas não se conversam. Eles não estão sob o mesmo guarda-chuva, eles não estão articulados. Então, a nossa proposta é articular esses programas dentro de um mesmo núcleo, dentro de um mesmo segmento, para que a gente possa potencializar. Os recursos existem, nós não estamos falando em gastar mais recursos, até porque a situação dos municípios é uma situação muito difícil, mas trabalhar esses recursos de forma coordenada. E eu tenho certeza que com isso a gente pode implementar muitas políticas para a criança, para o adolescente, e isso abarca também a situação do menor abandonado, com certeza. Sem dúvida, né? E a família em questão, né? Porque integrar esse adolescente e esse menor abandonado, que muitas vezes aí a gente vê a falência aí da família, ele não tem realmente nenhum apoio dentro de casa, não é? Precisa fazer uma análise desse adolescente, dessa criança, desse menor. E se a gente encontrar que esta família não tem estrutura, precisa incluir a família nos programas sociais que existem. Isso é importante. Se você trabalhar apenas a questão individual da criança, do menor, do adolescente, sem preparar a família para ajudar a inserir esse adolescente, essa criança e a própria família na sociedade, nós vamos ficar patinando.
Então, é um trabalho amplo, é um trabalho que demanda muito interesse, tem que ser priorizado, né? E a gente pretende trabalhar nessa linha. Porque voltando ao caso aqui da capital, né, a gente vê que essa criança realmente aí que morreu em confronto, digamos aí, ainda estão verificando, ainda estão investigando se foi realmente um confronto de tiros com os policiais, ele realmente não tinha pai, a mãe já estava ausente, né, realmente precisava de um apoio. E mais do que isso, passou pelo Conselho Tutelar, passou por Claro. E não se identificou nada disso, né? Quer dizer, se de repente a primeira vez, segunda vez, olha, essa criança carece de uma atenção diferenciada porque não tem estrutura familiar, talvez a gente tivesse evitado, né, o Estado tivesse evitado que essa criança tivesse participado de tantos delitos como participou. Certo. E, Cláudio Pitteri, você sente isso, que o Conselho Tutelar realmente está falhando? Está falhando na cidade de São Paulo? Falha também em Osasco, não? Então, o Conselho Tutelar falha na maioria das vezes porque não é levado a sério pela administração. Para o Conselho Tutelar funcionar, ele precisa ter a contrapartida do governo. Estrutura, veículo. Senão, não adianta você ter os conselheiros tutelares muitas vezes bem intencionados, trabalhando com bem intencionados, e a administração não fazer a parte dela, da estrutura. Precisa atender essa criança, aonde atende, fisicamente mesmo, as condições têm que ser boas. A criança, quando vai lá, tem que se sentir acolhida, né? Não pode achar que aquilo é um lugar que o amedronte, pelo contrário. Então, as administrações precisam tomar consciência do seu papel. O Conselho Tutelar é um órgão que tem que assessorar as administrações, conversando com essas crianças, com esses adolescentes, mas a administração precisa fazer a parte dela, senão fica muito difícil. Cláudio Pitteri, também essa sua experiência à frente da Fundação Casa te leva muito próximo à educação, né? Quais são os seus planos para a cidade de Osasco, para o ensino, o que precisa fazer para melhorar o ensino municipal de Osasco? É o que eu falei no começo. Eu adquiri essa convicção dentro da Fundação Casa, nos meus 20 anos de vida pública e na Fundação Casa. Nós vamos mudar o país dando educação de boa qualidade. Os municípios precisam fazer sua parte, né? A educação fundamental, educação infantil e ensino fundamental 1 é de responsabilidade no município de Osasco, eles são municipalizados. Então tem muita coisa para fazer. A gente precisa falar mais sobre o ensino integral, que não se fala na cidade de Osasco. As experiências que existem são muito tímidas, né? Em 60 e tantos mil alunos que nós temos na rede pública, 43 mil no ensino fundamental, 2 ou 3 mil hoje têm oportunidade de ir para a escola integral. É muito pouco, precisa ampliar essa participação dos alunos. A creche, que é o início da educação, hoje nós temos um déficit de 7 mil vagas em Osasco, mais de 7 mil vagas em Osasco. Precisamos trabalhar isso dentro das especificidades da cidade. Osasco é uma cidade pequena, densamente povoada, então é difícil encontrar áreas para instalar novos equipamentos sociais. Tem que trabalhar em parceria com o terceiro setor, parceria com as entidades sérias que existirem na cidade, né? Sem politizar essa questão, né? Sem os amigos do prefeito ou os amigos do partido do prefeito são atendidos e os outros não. Não. O critério será: faz um bom trabalho, vai ser parceiro da administração. Faz um trabalho sério, reconhecido e se submete a obedecer às regras que a administração impõe, né? Fiscalização, qualidade, porque também não pode depositar as nossas crianças. A administração tem que exigir uma contrapartida. Está preparado para isso, para ser parceiro? Nós vamos fazer essa parceria, não temos dúvida nenhuma. É a saída. A creche hoje funciona até às 5 da tarde. Nós temos uma creche em Osasco que funciona até às 8, só que ela começa a funcionar às 1h30. Então não resolveu o problema da mãe, que sai de casa às 7 horas da manhã e chega às 7, 8 horas da noite do trabalho, né? Precisa resolver esse problema.
A creche tem que funcionar até às 8, criar mais uma jornada. Hoje em Osasco é improvável ou difícil de se falar isso, porque nós temos uma folha absolutamente inchada, né? Muito cargo em comissão, muito acordo político, não dá mais, não cabe mais na política administrar desse jeito. A administração tem que ser eficiente. Buscando essa eficiência, você consegue melhorar os serviços que atingem objetivamente o cidadão e a cidadã, a mãe, o pai, e buscar então melhorar a educação nessa área, trazer programas mais modernos, discutir um pouco a questão pedagógica. E aí tem aquela questão que é uma questão muito séria, a questão da valorização do profissional. Osasco hoje paga um dos piores salários, embora seja a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo, paga um dos piores salários para os professores da região metropolitana. Carapicuíba paga melhor que Osasco, Barueri paga melhor que Osasco, São Paulo paga melhor que Osasco, as cidades do entorno pagam melhor que Osasco. O profissional de Osasco está indo embora da cidade porque ele quer receber melhor na cidade do lado, é perto para ele. Claro. Então a gente precisa rediscutir essa questão também. Cláudia, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O NGT Cidades de hoje conversa e fala com Cláudio Pitteri, pré-candidato à Prefeitura da cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A gente faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí. O NGT Cidades está de volta. Eu converso hoje com Cláudio Pitteri, pré-candidato à Prefeitura da cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Cláudio, a gente conversou no primeiro bloco sobre o menor abandonado, sobre a questão da educação. Eu queria conversar agora sobre a infraestrutura da cidade de Osasco, a segunda maior economia do estado de São Paulo, e começar falando sobre chuvas, né? A gente está com um período aí chuvoso, um período incomum, né? Junho nunca foi tão chuvoso em mais de 10 anos no estado de São Paulo, e as cidades mais atingidas aqui pela chuva na região metropolitana são justamente aí Osasco, Barueri, né? Problemas sempre os mesmos na cidade de Osasco. A gente vê aí, a gente conversava antes do programa ir ao ar, né? O Morro do Socorro sempre com problemas. O que fazer para corrigir esses problemas que toda vez que chove é a mesma situação? Eu acho que precisa definir qual é a política pública de habitação na cidade de Osasco. Existem basicamente duas políticas. Uma é a construção de prédios, né, unidades habitacionais, e a outra é a urbanização de áreas livres. Osasco não tem muito clara qual foi a opção que se fez na cidade, né, se é a primeira ou se é a segunda. Nós precisamos definir isso. Vamos partir para a primeira ou vamos ficar com a segunda? A primeira tem um problema muito sério que para nós é muito grave, que me parece até que inviabiliza essa questão. Nós não dispomos de área para construir unidades habitacionais. Nem reserva de área para a gente fazer aquele movimento, né? Tira daqui, constrói aqui, aonde tirou, constrói. Você não tem condição de fazer esse movimento numa cidade que é a segunda mais povoada da região metropolitana. Só perdemos para Diadema. Então, sobra mesmo a segunda opção, que é a urbanização, né? Você vai dotando as áreas existentes de infraestrutura e a partir daí divide em lotes quem já está morando nas áreas e estimula a construção de casas e vai trabalhando essa questão. Foi uma experiência que deu certo em Osasco, em outras gestões. Então a gente precisa retomar isso, definir que é esta política. Isso não está definido em Osasco hoje. Tem algumas iniciativas de construção de apartamentos, outras de urbanização de áreas. Então, definir que é essa política e trabalhar nessa política, para evitar, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema que tivemos essa semana, né? Esses dias aqui no Morro do Socorro, que foi uma coisa anunciada. Quem vai lá, vê aquilo,
né, a forma com que as famílias se dispuseram ali, está claro que aquilo ia acontecer. Infelizmente, estava claro que aquilo ia acontecer em algum momento. Né, e acabou acontecendo na nossa cidade. E as famílias reconhecem o perigo, né? Só que, como você disse, elas não têm para onde ir, né? Certamente não estão lá porque querem, porque não tiveram outra opção. E o governo precisa entender isso, né? Que as pessoas estão lá porque realmente não tiveram outra opção. Então, a partir daí, trabalhar um pouco essa questão de minimizar esses riscos. Não é fácil, as pessoas vão e aquilo cresce muito rapidamente, mas tem que pôr a fiscalização em cima e trabalhar atendendo bem as pessoas que já estão morando em áreas livres na cidade hoje. Nós temos dificuldade, me parece, de receber novas pessoas. Temos que controlar muito isso mesmo para dar um pouco mais de dignidade para quem está lá. E a questão do trânsito na cidade de Osasco, que é realmente sempre complicado, né? Eu vou te falar uma coisa, você pode não acreditar. Osasco não tem uma companhia de engenharia de trânsito. É um fim do mundo. Sem dúvida. Né? Uma cidade tão grande, tão bem posicionada. O trânsito em Osasco é dirigido no Compadril. Você é meu amigo, vai lá, dirige o trânsito da cidade. A consequência é essa que está aí. Osasco não tem um plano diretor do viário. Não existe na cidade de Osasco. Uma política com começo, meio e fim. Um planejamento. Paralelamente a isso, as políticas adotadas pela administração foram equivocadas. Criou-se em Osasco uma lei chamada outorga onerosa. O que é isso? Você pode construir a mais do que o zoneamento permite em determinada região, se você pagar a diferença para a prefeitura. Ótimo, mas e o planejamento? Eu paguei a mais. E as vagas de garagem? E o trânsito, e o viário? Isso tudo acabou com a mobilidade urbana na cidade de Osasco. E a falta de mobilidade não é só para quem tem carro, para a classe média, não. Para quem sai lá do Munhoz, quem sai da Helena Maria, quem sai do Santo Antônio, do Veloso, demora 1 hora e meia para chegar no centro de Osasco ou na Vila Iara para pegar outra condução. Então, nós precisamos criar, essa é a primeira bandeira nova, a primeira iniciativa nossa, criar uma companhia de engenharia de trânsito na cidade e colocar lá gente do ramo, gente técnica. Não é lugar para ir político. A companhia de engenharia de trânsito não é lugar para ir político, é lugar para ser gerido por técnico, por gente que conheça, por gente que saiba o que vai fazer. E a partir daí você começar a fazer ações coordenadas. Não adianta, eu venho aqui, vou mudar a via dessa rua, sem saber exatamente qual é o impacto que isso vai criar daqui a 3 ou 4 quarteirões. Então precisa de uma política integrada, uma política única, um plano diretor do sistema viário, que nós não temos na cidade de Osasco. Isso é muito sério. Então nós queremos trabalhar nesse sentido, criar uma companhia de trânsito e colocar gente técnica para gerir a mobilidade urbana na cidade de Osasco. Cláudio, a gente faz mais um intervalo e a gente volta já já. O NGT Cidades de hoje está conversando com um pré-candidato à Prefeitura da cidade de Osasco, o Cláudio Pitteri. A gente volta já já. Fique com a gente. O NGT Cidades está de volta, a cidade em destaque de hoje é Osasco. Eu converso com o pré-candidato à Prefeitura da cidade de Osasco, Cláudio Pitteri, do PPS. Cláudio, nesse último bloco eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre você, queria que você contasse ao telespectador do NGT Cidades um pouquinho da sua trajetória política. Bom, eu sou advogado, tenho mestrado em Direito, sou professor universitário, leciono lá no Unifiel, na nossa universidade, lá no curso de Direito. Fui vereador na nossa cidade durante 5 mandatos, 20 anos. Fui o mais jovem vereador eleito na cidade de Osasco, com 21 anos de idade. Fui presidente da Câmara, relator da Comissão de Sistematização da lei orgânica do município. Apresentei diversos projetos de lei importantes para a nossa cidade. Agora, recentemente, fiquei 7 anos e meio vice-presidente da Fundação Casa
Isso tudo, Viviane, me dá muita segurança em dizer para quem está nos assistindo em casa que hoje eu me sinto preparado para administrar a cidade de Osasco. Sei que existem grandes dificuldades, sei dos desafios que existem, sei das medidas que precisam ser tomadas no primeiro dia de administração, né? Uma administração tem que ser responsável, gerir os recursos com responsabilidade, saber e identificar rapidamente aonde estão os eventuais excessos de gastos, para que a gente possa repactuar com a cidade, com a nossa cidade e com a nossa comunidade. Eu tenho me esforçado muito para levar um discurso de esperança para a cidade de Osasco. As pessoas precisam acreditar que dá para fazer melhor, que dá para construir uma cidade justa, uma cidade humana. Não adianta a gente e alardear como se alardeia, que somos a segunda maior economia do estado de São Paulo, se essa riqueza não chega para as pessoas, se essa riqueza não chega para o povo da cidade. Nós vamos fazer as pessoas sentirem que a administração tem essa preocupação. Então, é isso que a gente tem feito e é dessa forma que a gente tem conversado com a população da nossa cidade. Você acha que dá para recuperar isso? Nesse momento de eleição, a gente vê assim que é um momento que as pessoas realmente estão mais atentas a mudanças, é hora realmente para levantar a população e seguir mesmo diante da crise? É muito importante o que você falou agora. Está muito fácil de surgir um salvador da pátria, né? Eu vou resolver todos os problemas, né? A palavra mudança é a palavra que a gente mais vai ouvir nessa campanha, né, nesse processo eleitoral. O que me preocupa é ter capacidade para fazer as mudanças que a cidade precisa, né? Isso é o mais importante, né? Eu me cerquei tenho procurado apresentar um projeto de governo sério para a cidade e tenho procurado me cercar de gente capaz. Pessoas sérias na nossa cidade têm que estar ao nosso lado. Para recuperar a cidade, não dá para fazer sozinho. Para governar uma cidade como Osasco, precisa ter uma boa equipe, precisa ter bons homens e mulheres que compreendam a necessidade, né? Compreendam a importância de fazer uma gestão séria. Quando eu vou lá na faculdade dar as minhas aulas, eu discuto com os alunos, converso com os alunos, e eu digo a eles, e eles me falam, é sempre uma boa referência, né? A gente consegue ter uma boa interlocução, eles me falam que não acreditam mais na política. E eu digo a eles o seguinte, que não tem outro instrumento de mudança que não seja através da política, né? Então, você que está em casa, não tem outro instrumento de mudança que não seja através da política. Nós temos que acreditar que a mudança vai se dar através da política, né? Mas com responsabilidade, né? Com seriedade, sabendo o que quer. Osasco precisa de muita coisa, né? Precisa, no primeiro dia, como eu disse, tomar medidas, até amargas, diminuir folha de pagamento, repactuar contratos, tomar uma série de medidas que vão dar fôlego para a gente fazer uma administração que você que está em casa espera e que você que está em casa merece. Cláudio Pedro, você falou sobre a sua relação aí com os alunos, né? Como você vê dentro da sala de aula já as pessoas aí desacreditadas em política. Você tem visto isso nas ruas também? Isso me assusta. Né? As pessoas falam, não dá, política. Mas dia 1º de janeiro, eu digo isso também, dia 1º de janeiro vai ter lá um prefeito e 21 vereadores tomando posse. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa acompanhar, por mais que deixe de acreditar, por mais que tem que tomar cuidado, acompanhar, ter muito critério na hora de escolher seus representantes. A melhor forma de protestar é protestar com inteligência, com sabedoria, né? Quer mudar? Escolha bem, faça bem essa escolha nas eleições que estão se aproximando. Na verdade, assim, tem uma técnica aí de convencimento, né, de trazer a população para analisar os candidatos e ver realmente aí qual é a mudança que se espera, qual que é a mudança melhor aí para Osasco, né? É isso, avaliar, tem formas, né, de tomar a sua decisão, né? Avaliar, conhecer a história,
ver com quem está se cercando, né, quem são os apoios que o candidato está recebendo. Tem uma série de critérios, né, ver quais são as propostas, se as propostas são exequíveis. Não dá para a gente falar em grandes promessas, grandes obras. A rede que existe na cidade de Osasco, na área da saúde, na área da educação, a rede física está deteriorada, na área do esporte está deteriorada, é verdade, mas tem que recuperar essa rede primeiro, antes de pensar em grandes obras, grandes iniciativas. Então, analisar dessa forma, ver o que as pessoas estão se propondo a fazer e buscar, dentro disso, fazer a melhor escolha. Sem dúvida, a campanha desse ano é realmente um grande desafio, né? Porque você precisa trazer aí o eleitor, a credibilidade que ele espera, né? Recuperar a credibilidade do eleitor, ensiná-lo a votar e acreditar na política novamente, para depois aí expor as suas propostas, né? É um grande desafio esse ano. E eu vou repetir, é o discurso da esperança. Vamos acreditar que dá para construir uma cidade melhor, uma cidade mais justa, uma cidade mais democrática, um governo que dialoga mais com a sociedade. Nós estamos elaborando o nosso projeto de governo, não é uma coisa imposta de cima para baixo. A gente tem feito reuniões temáticas. Falamos sobre cultura já, falamos sobre educação, a próxima falaremos sobre saúde e abrimos a discussão, né? E sempre surgem, das pessoas que estão participando, sempre surgem grandes ideias, grandes sugestões que a gente está incorporando ao nosso programa de governo para apresentar, essa é a minha maior preocupação, apresentar um programa de governo sério para a nossa cidade. Acho que é isso que as pessoas lá fora estão esperando. Cláudio Pitteri, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Cidades. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, divulgar um pouco os nossos trabalhos. Nós somos do PPS, que é um partido limpo, né? Não tem ninguém do PPS em Mensalão, Petrolão, nada, mas é um partido pequeno, né? Então essas oportunidades para nós são sempre muito importantes. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigado. E o NGT Cidades fica por aqui. Hoje a cidade em destaque foi Osasco. Eu conversei com o pré-candidato à prefeitura da cidade, Cláudio Pitteri, do PPS. Eu aguardo você na próxima edição. Até mais!